Olá, leitores de ficção cristã, tudo bem com vocês? Olha só, estou aqui, bem blogueira, me arrumando, pois, veja bem, eu acabei de receber uma notícia de que daqui a uma horinha, mais ou menos, eu tenho uma entrevista para dar. E aí eu decidi que enquanto eu vou me arrumar aqui, começando pelo cabelo, eu vou gravar os updates do meu desafio da leitura, né? Então eu decidi fazer isso pra gente já conversar. Todo mundo faz esses get ready with me e arrume-se comigo para alguma coisa. Então arrume-se comigo para minha entrevista, para a qual eu ainda não estou ansiosa, mas quanto mais perto chegar a hora, eu vou ficando mais ansiosa, né? Eu acho que vai ser bom conversar com vocês nesse momento para também me distrair e não ficar pensando muito que eu tenho que dar uma entrevista daqui a pouco, que a minha cara vai aparecer. É para uma rádio, Rádio Novo Tempo, do Paraná. Então, acho que vai ser muito legal conversar, né, sobre memórias em papel timbrado, ainda mais que memória se passa aqui no Sul, então eu acho que vai ser uma conversa bem legal. E é uma oportunidade muito boa para divulgar o meu livro também, claro, né? Então, tem que aproveitar e também é um espaço muito bom para falar de ficção cristã, ainda mais ao Novo Tempo, né, que tem um alcance muito maravilhoso e, enfim, vai ser legal. Significa que eu não estou ansiosa? Claro que não, gente. Ansiosa sempre, né? Mas, assim, eu quero aproveitar então para conversar com vocês sobre os updates. Espero que não fique muito ASMR, né? Barulho do meu cabelo aqui, enfim. Mas, enfim, vamos lá. Tô conseguindo seguir o meu desafio? Estou, olha só que maravilha, não é mesmo, meus amigos? Eu achei que não ia conseguir. Teve um dia, a gente tá no 8º dia do desafio, né? Teve um dia que eu li a Bíblia, que eu não fiz nenhuma leitura de ficção ou de outro livro, porque eu tinha dormido mal e no dia anterior eu tinha lido muito, muito, muito mesmo. Eu li metade de um livro. Já vamos chegar nesse livro. E aí eu acho que me esgotou um pouco, porque eu não sou muito acostumada a ler de madrugada e a ler muito de madrugada. Então eu acabei ficando com a minha mente sobrecarregada. Aprendi a lição? Não sei, né? Daqui a pouco tô fazendo de novo. Mas foi muito bom também ler o livro que eu li na madrugada, porque é um projeto meu. E foi bom rever esse projeto, rever esses personagens. É um livro que não foi lançado ainda, é um original. E eu li ele porque, olha só, o que aconteceu. No final de semana, eu sempre vou para casa dos meus pais, que moram no interior, enfim, aí eu sempre levo o livro que eu tô lendo, levo meu computador. Se vai que me dá uma vontade muito grande de escrever. Eu não escrevo todos os dias. Queria escrever todos os dias? Queria, mas tem dias que eu não consigo. Mas vai que eu preciso escrever, porque quando a urgência de escrever vem, cara, preciso escrever. E eu escrevo em papel, eu tenho um diário, vamos dizer assim, que não é bem diário, né? Porque acaba sendo, eu escrevo orações, eu escrevo crônicas, escrevo pensamentos, muita coisa nesse caderno. É um caderno. E eu escrevo nesse caderno aleatoriedades. E aí, às vezes, o caderno não me é suficiente, porque o caderno, ele exige que você escreva devagar. Eu não consigo escrever rápido a caneta. No computador, não. Engulo palavra. Se eu sinto falta de alguma palavra, coloco xxx para depois voltar lá no texto. Mas no papel, não. No papel tem que ser devagar. Se você erra, tem que riscar. E as mãos não têm a mesma velocidade, né? Ainda mais que eu acho assim que a gente, com o uso do celular, a gente tá deixando muito para trás essa coisa do escrever à mão, né? Eu vi até uma vez que tinha, eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu vi que tinha adolescentes, crianças ou adolescentes, que não sabiam ler manuscrito, porque estavam tão acostumadas, né, com a leitura de celular, computador, enfim, muito mais celular, com certeza. E, assim, engraçado, né?
quando eu comecei a estudar, eu pulei o pré. Eu entrei logo na primeira série, sem saber ler, sem saber escrever. E eu tive que aprender para conseguir acompanhar a turma, né? Senão eu ia ter que retroceder, só que eu já estava com a idade de primeira série. Eu não fiz o pré, porque não tinha transporte aonde eu morava. Enfim, coisas da vida. E eu precisava ir estudar, né? Que era a hora já. Mas aí eu acabei tendo a aula com uma professora maravilhosa que me ajudou, me explicou. Enfim, viajei na maionese. Gente, conversar comigo é assim, tá? Só pra vocês saberem, eu viajo. Escrevo no caderno, mas às vezes preciso do computador. Aí, certo, voltando ao final de semana, né? Eu fiquei no sábado pra domingo lendo Aurora. Só que eu acho que eu li muito e aí a minha mente ficou muito agitada. Acabei ficando com a mente agitada e não conseguia dormir. Aí fiquei pensando no lançamento do meu livro, fiquei pensando nos eventos, fiquei pensando em tudo que vinha pela frente, né? Porque, querendo ou não, agora é um tempo de muito um trabalho de divulgação. Quer dizer, eu, né? Eu vou ter que falar do meu livro, entrevistas como essa, por exemplo. E, querendo ou não, eu fico um pouco ansiosa, receosa de falar besteira, de não saber responder as perguntas. Enfim, gente, coisas, né, da vida. E tudo isso estava passando na minha mente. Fiquei pensando que as pessoas não iam gostar do livro, né? Apesar de Memórias ter uma boa recepção, tem, tem críticas também, né? E eu fiquei pensando assim, ai, se todo mundo odiar essa nova edição. Enfim, fiquei lá nesse looping de pensamentos. E nesse looping de pensamentos, me veio uma vontade muito grande de ler um projeto meu, um livro que eu escrevi já tem um tempo e que tá descansando, né? Tá guardado. Eu não tinha mais trabalhado nele. E aí, quando eu senti essa vontade, eu senti muito assim que eu já tinha lido a Bíblia, já tinha orado e eu acho, sim, que foi um direcionamento de Deus. Porque logo no começo do livro tem uma frase que era exatamente o que eu precisava naquele momento, que falava sobre os pensamentos intrusivos e que não era pra, enfim, ficar dando ouvidos a isso, porque, enfim, eles não eram verdadeiros. E eu fiquei assim, nossa, era isso que eu precisava neste momento. E aí, eu li o primeiro capítulo, li o segundo, li o terceiro, e assim foi. Até 1 hora da manhã. Até 1 hora da manhã eu fiquei lendo esse livro e eu fiquei muito envolvida na história. Então, eu decidi dar continuidade na leitura dele. Por isso que eu pausei a leitura de Aurora. E por isso que eu digo também que eu praticamente segui e consegui o meu desafio todo, porque acabou que, como eu fiz isso no domingo, né, de ficar lendo muito, e eu não tô mais acostumada, gente, eu tenho 33 anos de idade. Ou seja, o meu corpo não foi feito para ficar acordado de madrugada mais, entendeu? Meu corpo quer dormir de madrugada, descansar. Aliás, todo mundo deveria fazer isso, né? Descansar de madrugada. E no dia seguinte eu li apenas a Bíblia, não li ficção, porque eu não consegui ler. Na segunda, na verdade, né? Que domingo eu já tô contando ali aquela leitura da madrugada. Sábado eu li a Aurora, aí comecei a ler esse projeto que eu tenho, li até 1 hora da manhã, li metade do livro. E aí no domingo eu li a Bíblia também, né? E na segunda eu li apenas a Bíblia, porque a minha cabeça estava esgotada, gente. Eu fico muito bugada se eu não dormir. Enfim, aí na terça-feira voltei para a leitura do meu projeto lá, né? Porque eu tinha a ideia de deixar esse livro descansar mais um tempo. Mas como eu tirei ele da geladeira, eu optei por continuar a leitura. E começar a edição. Ele não passou nem por leitura beta ainda, então ele é um projeto bem secreto. Só tem 2 amigas minhas que sabem um pouquinho da história, né? Que quando eu tava escrevendo eu ia conversando com elas, pra elas o que elas achavam das reviravoltas e qual era a opinião delas sobre isso, mas elas também não leram e não sabem muito sobre a história, né? Enfim, me justificando, né?
Mas estou lendo Mateus, da Bíblia. A minha leitura está indo muito bem, muito obrigada. Li todos os dias. E teve uma pergunta que deixaram aqui nos comentários do vídeo, né, do desafio, que eu não vou lembrar ela agora direitinho, mas era sobre qual foi o primeiro livro que eu li e que queria contar um pouquinho mais sobre isso. Eu não me lembro qual foi o primeiro livro que eu li. Passei um hidratante aqui no rosto, e aí agora eu vou deixar esse hidratante secar um pouquinho antes de vir com o restante da maquiagem. Eu não lembro qual foi o primeiro livro que eu li, mas eu tenho lembranças de livros que eu li na infância. E um deles é O Burrinho Alpinista. Ele não foi o primeiro livro que eu li, mas quando eu penso em infância, eu lembro muito desse livro. Eu acho que talvez foi uma das primeiras leituras que me marcou. Mas eu lembro que eu lia muito Cecília Meirelles e tinha uma outra poetisa. Não lembro. Mas eu lia muito as poesias dela e eu gostava bastante. Eu lembro que eu tinha feito um cadastro numa biblioteca só para poder pegar os livros dela, porque na biblioteca da escola não tinha muitas opções de livros dela. E aí eu fui com uma amiga nessa outra biblioteca. Gente, ardeu um pouquinho aqui, tem uma espinha aqui. Isso aqui, gente, é uma pintinha mesmo. Tá aí forever. Mas aqui tem uma espinhazinha, doeu quando eu passei o hidratante. Enfim, beleza. Mas eu lembro também de livrinhos assim, ilustrados, aqueles da Disney, tinha na escola, eu lia bastante também. Sítio do Pica-Pau Amarelo, ilustrado, eu li também. Que mais? Eu acho que era isso, só que tem uma história muito interessante, muito curiosa, na verdade, que eu acho hoje interessante porque eu me tornei uma escritora de ficção cristã, né? E olha só, quando eu estava na primeira série, a professora passou uma tarefa de casa, que, enfim, ela me ajudou muito, essa professora, ela me pegou pela mão para me ensinar a ler, a escrever, meus pais também me ajudaram bastante nessa época, assim, porque a professora falou, olha, se ela não engatar aí na leitura e na escrita, ela vai ter que voltar pro pré para depois conseguir fazer a primeira série, porque eu tava atrasada na turma, sabe? E aí, quando ela falou isso, meus pais me ajudaram bastante, minha mãe ficava comigo, e a professora também me deu uma atenção maior, e depois eu peguei gosto pelas palavras, sabe? Desde aquela época. Eu comecei a ler e a escrever, escrevia em tudo. E eu lembro que no final do ano me tornei uma das alunas de destaque. Olha só que fofo, né? Vencendo desafios. E foi muito legal, porque eu tive muito apoio para vencer esse desafio, né, da leitura e da escrita. E eu lembro que a professora tinha passado uma tarefa de casa, que era ler o livro de Lucas, uma parte do livro, que falava sobre... Eu não tenho muita certeza, né? Porque minha memória... Gente, faz muito tempo isso, né? Mas faz mais de 20 anos, né? Mas eu acho que era da ressurreição de Cristo, que a gente tinha que ler e fazer um resumo sobre o que tinha lido na Bíblia. E aí a professora ela fez um xerox das passagens que era pra gente ler e mandou a gente fazer esse resumo em casa para no dia seguinte ler na escola. E era muita coisa. Eu lembro que eu fiquei assim, nunca vou conseguir ler tudo isso. Enfim, não deu muito certo também, não consegui terminar, porque eu esqueci da tarefa. Eu lembrei um dia antes, à noite. E aí meus pais tentaram me ajudar, mas não consegui, porque era muita coisa para ler para uma criança, né? E eu não conseguia me concentrar. E eu fiquei de castigo, porque eu não entreguei a leitura dessa parte, né, da vida de Jesus. Ai, gente, que loucura, que loucura. Mas eu lembro disso. Eu lembro da série Vagalume também, que eu li muito. E lembro que foi mais ou menos na segunda ou terceira série que eu vi
o filme do Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu lembro que, assim, aquilo me pegou de um jeito. A minha mente ficou, assim, encantada com a possibilidade de existir uma série de filmes que viajasse naquele universo. Nossa! Aí eu fui atrás do livro e encontrei bem mais tarde, né? E eu fiquei sem acreditar que eu tinha encontrado o livro. E foi assim que eu comecei a ler Harry Potter. Naquela época, eu não era cristã, né, gente? Então, eu lia de tudo mesmo. E não tinha nenhum controle, assim, ninguém ficava dizendo o que eu podia, o que eu não podia ler. Nem a bibliotecária, gente. A bibliotecária da escola não me impedia de pegar livros que hoje eu não considero para a minha idade. Eu lembro que quando eu entrei no ensino médio, eu lia muito Sidney Sheldon. E se você já leu Sidney Sheldon, acho que você vai saber do que eu tô falando, né? Que não é um livro muito básico. E eu tinha aí o quê? Uns 13 anos. Enfim, né? Histórias da vida. 13, 14 anos, eu acho. Cadê a minha esponjinha? Preciso dela para começar essa maquiagem. Tô aqui falando. Daqui a pouco eu preciso parar e terminar, né? Mas vamos lá. Me contem vocês o que foi que vocês começaram a ler quando eram crianças, né? Se vocês lembram ou se vocês também não têm assim muito qual foi a primeira história que vocês leram. Porque assim, pra mim, eu não lembro exatamente qual foi a primeira. Mas eu lembro de muitos livros que eu peguei na mão, que eu li. Eu lembro que tinha uma história de uma menina chamada Daniela, que foi tipo uma história, ela fazia um diário. Nossa, eu amei aquele livro. E foi o livro que me deu a minha primeira ressaca literária. Eu tenho isso muito nítido, assim, que eu fiquei um tempão sem ler porque eu fiquei muito enfadada de leitura, assim, porque foi uma história bem marcante, assim, pra mim, sabe? Enfim, histórias, né, gente? Eu acho que eu vou passar isso aqui agora e aí depois eu volto pra gente conversar mais um pouquinho. Olha, esse vídeo já tá muito longo, eu tô aqui falando. Será que vocês vão me aguentar? Será que vocês vão me assistir? Depois de falar tudo isso? Vamos dar uma acelerada, então. Prontíssima. Quer dizer, tem que esperar o cabelo secar, né? Mais maquiada, né? Pelo menos pra não aparecer com a cara acabada, né? Enfim, gente, então esse foi o update do dia, da vez. Eu vou tentar gravar um pedacinho da entrevista. Vou ver se eu consigo, tá? Não estou prometendo nada. Mas muito obrigada se você assistiu até aqui. Me conta se você também está aí num desafio de ler melhor, de ler mais, né? E como eu disse no vídeo passado, a intenção desse desafio não é ler muitos livros, mas sim incentivar a leitura na minha própria vida, né? E ter esse hábito diário. Por enquanto, estou conseguindo, mas já sei que eu tenho que tomar cuidado com excessos, né? Tipo, a história tá muito boa, quero ler mais. Mesmo assim, é melhor não ler muito, né? Nem deixar quebrar horários, rotinas por conta da leitura, né? Por exemplo, ler de madrugada. Não recomendo. Mas é isso, pessoal. Então, se eu conseguir gravar, vou colocar um pedacinho aí da entrevista. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, quero ter terminado de ler Aurora. Já vou ter terminado de ler esse livro que eu estou relendo agora, né? Que eu escrevi, esse projeto. E é isso. Um beijo, Deus abençoe vocês. Tchau! Muito obrigada, eu agradeço demais o convite, estou muito feliz de estar aqui para falar com vocês, falar do meu livro e para a gente ter essa conversa aí. Boa tarde para todo mundo, para os ouvintes também. Exatamente, Memórias em Papel Timbrado é uma ficção cristã, então eu uso personagens, acontecimentos que vão retratar o dia a dia da minha personagem, mas ao mesmo tempo uma busca dela para
restaurar o coração partido dela, ela tem questões familiares que precisam ser melhores trabalhadas ali, e ela é paulista, né? Ela mora em São Paulo, mas ela conhece uma pessoa que acaba conduzindo ela para vir morar para o sul. Por isso, eu acho até que a nossa conversa é bem legal, né? Para convidar os leitores paranaenses, catarinenses, todo mundo aqui do sul para ler, porque é uma história que retrata muito a nossa realidade. Ela toma chimarrão, aprende a gostar, ela se muda para um sítio e ali ela tem um encontro mais profundo com o Senhor, e isso transforma toda a vida dela, restaura o relacionamento dela com os pais, mas eu acho que isso é spoiler já. Foi isso, gente, vocês viram aí, né? Fiquei até com calor depois de falar com o pessoal, né, da rádio. Mas foi muito bacana, foi muito legal. Se você me ouviu, manda um oi aqui. Eu acho que vai ficar disponível no YouTube, não tenho certeza, mas eu acho. E se ficar, eu dou um jeito de colocar o link lá no meu Instagram. E, gente, deu tudo errado, né? Eu tinha montado todo um esquema aqui com um livro no fundo, né, das estrelas, com a cadeira bem certinho, tudo bonitinho. Chegou na hora, o meu celular não quis de jeito nenhum entrar no sistema ali que eles usam. Gente, não quis de jeito nenhum. Aí começou a entrevista, tive que mudar pro computador. Mudei toda a minha mesa aqui, olha a bagunça que tá esse quarto agora. Tá tudo virado aqui a mesa, e é um peso essa mesa, porque tá cheio de livro aqui, né, como vocês podem perceber. Mas foi tudo correndo, assim, faltava 3 minutos pra eu entrar, e eu tava sem o meu espaço pra falar, e aí fiquei sem o meu microfone porque eu tô sem meu microfone do computador. Aí tive que usar o microfone do computador mesmo, porque eu queria usar este microfone aqui, né, que é bem melhor. Mas enfim, gente, Deus vai dando graça e deu tudo certo, eu acho, e foi muito legal. Agora estou aqui quente, não almocei, vou comer alguma coisa. Beijo, pessoal!